Bom dia, gente. Bom dia mais uma vez para a nossa aula de ciências. Hoje, dando continuidade, à vida, a classificação dos animais, nós vamos aí a um fato mais importante. Então, vamos pegar aqui o livrinho de vocês, ó. Livrinho de ciências. Deixa eu pegar aqui. Livrinho de ciências. Pronto, pegaram um livrinho de ciências? A tia tinha parado um pouquinho nos animais, na questão dos animais domésticos e animais silvestres. Vocês fizeram aí todo um questionário, sobre os animais domésticos. E por que a tia deixou a outra parte? A outra parte nós vamos falar sobre animais silvestres e também animais ameaçados de extinção. Tia, mas você está juntando dois conteúdos? Sim. E por quê? Porque eu acho interessante nós juntarmos e começarmos a pensar de uma forma consciente, de uma forma bastante apreensiva do que nós estamos lidando. Quando nós estamos falando de animais silvestres, nós estamos falando de animais que, de maneira alguma, podem morar conosco, podem estar perto de nós. Quando nós falamos de animais ameaçados de extinção, não são esses animais que nós criamos em casa, não. Por quê? Porque os animais domésticos, eles se reproduzem em casa. Quando a tia diz em casa, é de uma forma mais pertinho ali da gente. Eles têm uma facilidade de se reproduzir normalmente, Diferente dos animais silvestres. Os animais silvestres, a partir do momento que você retira ele do seu habitat natural, a partir do momento que você tirou aquele filhotinho do seu ninho, do seu lugarzinho, ele já fica ali totalmente desprotegido. Por mais que você dê carinho, por mais que você dê proteção, mas nunca mais vai ser como era. Nunca mais vai ser a sua vida natural. Por quê? Porque nós, o homem, mexemos, no ambiente em que ele realmente se reproduz, em que ele pode viver com dignidade. Então vamos lá. Primeiramente, como é que esses animais chegam até nós? Como? E aí eu vou dizer a vocês. Para nós possuirmos um pássaro bonito, daqueles que falam, os famosos papagaios. Como é que nós adquirimos eles? Eles são pegos por caçadores, nos lugares onde são os seus habitats naturais. Lá eles são retirados dos ninhos, ainda filhotes, muitas vezes nem peninhas eles têm. Então eles são colocados. Gente, e atenção no que a tia vai dizer agora, porque é verídico. Eles são colocados em tubos. Sabe aquele cano que passa água por dentro? Só que sendo mais largo assim, ó. Aquele cano que passa água assim por dentro, sendo mais larguinho assim. Com a tampinha de um lado, tampinha do outro. Pois é. Aquele caninho, mais ou menos no tamanho de 2 palmos, assim, ó. Mais ou menos 2 palmos, são colocados em média 10 a 20 filhotinhos. Tia, mas o que tem a ver o caninho com o filhotinho? Vou dizer a vocês. Esses animais, como é ilegal pegar ele na floresta, então o que é que os caçadores fazem? Para poder eles driblarem toda a fiscalização, todos os órgãos que têm competência em orientar, em observar quem está retirando esses animais do seu lugar. Então, ele faz o quê?
eles, de todas as maneiras possíveis, eles tentam disfarçar, né? Então, em meio a canos, no meio das roupas, em caixinhas bem apertadinhas. Então, assim, vamos lá. Retirando esses animais de dentro da floresta. Colocando dentro de... o primeiro erro, né? Já vai retirando do seu habitat natural. Erro 1. Já perdeu o seu vínculo familiar. Erro 2, porque aí o animal ficou totalmente à deriva, desprotegido. Por mais que você coloque, por exemplo, quando você pega um pássaro do ninho, que você pega nele, não sei o porquê, coisas da natureza mesmo, se você colocar ele lá no ninho novamente, o pássaro, mamãe, papai, vai enjeitá-lo, não vai mais querer, não vai mais dar de comer a ele vai morrer lá sozinho. Por quê? Não sei o que, coisas da natureza, não sei explicar vocês, e saberia, mas aí seria uma outra conversa, né? Seria muito mais aprofundada. Mas alguma coisa que nós fazemos, pegando, tocando, os animais enjeitam. Então aquele passarinho já seria morto ali, né? Morreria de fome ali. Quando os caçadores colocam esses animais dentro desses tubos, o que é que acontece? Como eles são colocados em locais não apropriados, com pouca entrada de ar, e por muito tempo eles têm que viajar de um lugar para o outro, aí o que é que vai acontecer? No meio do caminho, alguns deles que são mais debilitados, que são mais fraquinhos, já começam a morrer. Quando eles chegam no lugar onde vai guardar para depois comercializar, que vai retirar dos caixotes, dos tubos, ou seja, de onde é que eles tenham colocado eles para poder a fiscalização não ver, pronto. Ali eles já vão ver que já perderam vários. Eis a razão de porque esses animais são vendidos para a gente de um valor tão exorbitante. É porque para eles pegarem um ou dois são vivos para vendê-los, eles já têm perdido 10, 12. Para eles não importam. Acontece tudo isso? Acontece. Crianças, eu estou dizendo com consciência, acontece e muito pior. Muitas vezes, de todos os animais que vêm dentro de um caixotinho, apertadinho, não sobra nenhum. Quer dizer, todos eles são retirados da natureza. Pronto. Como esses animais são retirados... E eu tô falando só de pássaros por gostar muito, viu, gente? Por isso que eu puxo a sardinha pros pássaros. Mas é todos os tipos de animais silvestres. A partir do momento que você retira eles do seu habitat natural, o que acontece? Eles, por sua vez, ficam debilitados, eles não têm como sobreviver sozinhos naquele lugarzinho apertadinho. Então o que é que acontece? Eles já vão começando a morrer. E aí, tio, o que é que tem? Qual é a relação entre esses animais silvestres e os animais em extinção? São os mesmos. Como assim são os mesmos? Gente, são os mesmos. Quando você, de tanto, aliás, ser retirado os animais silvestres de dentro do seu habitat natural, o que é que acontece? Esses animais, eles que acabam morrendo e eles não se reproduzem. Olha aí, uma coisa muito importante. Eles não se reproduzem nas nossas mãos. Por mais que o lugarzinho seja legal, que você tenha feito com cuidado, com bastante carinho, levando
Todos, se for um animal que tem a vacina, para vacinar, se for um animal que precisa de vitamina, que dá vitamina, mas eles não conseguem se reproduzir. E aí eles vão acabando, não é isso? Tudo que não vai aumentando, não vai acabando. Por exemplo, você tem o seu lápis bem novo hoje. Você fez lá a ponta dele, ele vai acabando, vai acabando. Cada vez que você fizer a ponta, ele vai diminuindo. Ele não tem tendência, não vai crescer. Assim são os animais. Os animais silvestres, eles não conseguem se reproduzir do lado do homem. Como eles não conseguem, então eles vão diminuindo. Olha que tantinho que a tia colocou. Ao ponto de quase sumirem. Tia, e o que acontece? Gente, a gente não pode fazer nada. Se esse animal entrar no rol de extinção e depois, em alguns anos, ele entrar em extinção de verdade, nós nunca mais veremos esses animais. Quer dizer, vamos fazer, vamos relembrar aqui, deixa eu ver, arara azul. Arara azul é um pássaro muito lindo. Gente, eu nunca vi, mas só em eu ver assim na televisão, a imagem dela deve ser uma coisa muito, 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 muito linda. Mas eu gostar muito dela e eu retirar ela da natureza é uma maldade muito, muito, muito grande. A arara azul, ela só se reproduz em lugares bem altos, nos topos da montanha. Eu acho até que ela já se reproduz assim num lugar bem distante, justamente para que ninguém mexa lá com o ninho dos filhotes, né? Então, assim, retirou ela do seu habitat natural, ela vai se reproduzir? Não. Ela vai enfeitar a sua casa, ela vai enfeitar a sua varanda, a sua fazenda, a sua chácara, mas ela não vai se reproduzir. Então, de um certo tempo, ela quase chegou à extinção mesmo. Eu lembro de uma reportagem que eu cheguei a assistir, que alguns biólogos eles já estavam falando que a arara azul tinha entrado em extinção, ou seja, não teria mais nenhuma espécie dela, né? Ia ser um animal que nós só íamos ver através de imagens de livros, ou então alguns vídeos já bem antigos. Mas aí houve-se uma surpresa. Acharam alguns ninhos da arara azul no canto, bem longe. E esse canto está sendo vistoriado, fiscalizado 24 horas, para que ninguém vá lá e ninguém mexa. Então aí já começaram a ver algumas produções das araras azuis, né? Então, ó, a notícia já se espalhou e já se tomou um fôlego, porque agora acharam-se alguns desses animais e viram que ela já estava se reproduzindo. Gente, é porque assim, a reprodução dos animais, ela não se dá como numa galinha, né? Que põe 15 até quase 20 ovos, aí ela choca aqueles ovos e geralmente sai até 90% daquele total, ou seja, de 12, 15, por exemplo, de 15 ovos que esteja lá, que a galinha esteja chocando, sai 12, às vezes sai até os próprios 15, né? E já esses animais silvestres, como é mais pouco, é um ovinho de 2, 3 que vai dar certo, que vai para sua fase adulta. Olha a tartaruga. Gente, ela põe milhões de ovos lá naquele buraquinho. Mas, olha como é interessante. Todas aquelas tartaruguinhas pequenininhas, a sua grande maioria não vai conseguir chegar à sua fase adulta. Então, por isso que vocês que estão aí, devem cada vez mais criar responsabilidade para nós fazermos o quê? Termos consciência de não comprarmos esses animais de maneira alguma. Não comercializarmos esses animais de maneira alguma. Acho bonito? Acho. Acho lindo o canto dos pássaros. Mas não os quero na minha gaiola. Por quê? Porque se eles têm asa, é para voar, não é para ficar preso em uma gaiola.
E eu já tive essa consciência de deixar um pássaro na gaiola por achar bonito o canto dele. Mas depois, quando a gente vai crescendo, eu sei vocês, crianças também, que vão fazer do mesmo jeito, quando vocês forem crescendo, vocês vão ver que a realidade e que isso não é uma atitude legal. E não é legal só porque tem uma autoridade atrás de mim dizendo, olha, isso daí não é uma coisa legal. Não. É porque eu que tenho que ter consciência e dizer para mim mesma, o que eu estou fazendo é errado. Mas, se você, antes de ter essa consciência ambiental, já os tinha, não adianta mais você abrir uma gaiola agora para jogá-lo na natureza. Não, não adianta. Por quê? Porque ele vai morrer. Você, eu, qualquer pessoa que tenha feito isso com um animal silvestre, independente de seja pássaro ou não, quando ele perde a sua habilidade, a sua habilidade de sobreviver na natureza, nada que façamos vai voltar atrás. A reabilitação, ela é muito difícil. Ela não é feita só em abrir e jogar lá na floresta, não. É uma habilitação em muito tempo, que ela é feita pelos biólogos e que ela é planejada, orientada, com o tempo estipulado, então não é uma coisa fácil. Então antes, agora, já que nós temos essa consciência hoje, se for de nós fazermos isso, é não fazermos de jeito nenhum. Porque aí nós vamos arrumar um problemão futuro. E eu digo isso a vocês por consciência própria. Tia, e o que você acha dos zoológicos que falam aqui dos animais silvestres? Ó, vamos aqui observar o que o texto vai falando. Em relação aos animais silvestres, na página aqui 79, ela diz assim: os animais silvestres são aqueles que devem viver livres nas matas, na selva ou nas florestas, seu ambiente natural. A onça, a cobra e o leão são exemplos desses animais. Os animais silvestres são encontrados nos ambientes naturais, mas alguns são levados para viver no zoológico. E o que seria um zoológico? A maioria de nós só conhecemos um zoológico por essas gravuras, muitas vezes por vídeos, né? Então, assim, para quem não conhece um zoológico e acha que é uma coisa muito, muito legal, não é não, viu, gente? Eu vou dizer a vocês que, infelizmente, não é uma coisa legal. Lá, a diferença de animais que nós trazemos para casa, a diferença é que as gaiolas são maiores. Só isso. Que em vez do nome gaiolas, são jaulas. Só isso. Mas os animais continuam presos. Por quê? Porque se eles forem soltos, eles vão pegar as pessoas. Porque são animais ferozes, silvestres, que não é para estar no meio do convívio do ser humano. É porque nós é quem teimamos em fazê-los assim. Tia, então para que serve esse zoológico? Para as pessoas irem lá, observarem, de uma certa forma, aqueles animais que não podem estar soltos na natureza. Mas o que acontece de ruim que eu particularmente não gosto dos zoológicos? Porque esses animais, em sua maioria ou não, pode ser, eu conheço poucos zoológicos, então assim, só posso dizer por base do que eu conheço. Alguns são bem tratados, são, mas alguns também não são, porque é um custo muito alto. Quando se traz um animal daquele, de grande porte, para dentro de um zoológico, o custo é muito, muito alto.
Então, muitas vezes não é pensado, não é planejado, apenas se quer um animal para mais uma atração no zoológico. Então, com isso, acarreta todas as dificuldades. Por isso que eu não gosto de zoológico também. Continuando aqui. Os animais silvestres são encontrados nos ambientes naturais, mas alguns são levados para viver no zoológico. Quando os animais são levados para o zoológico, ficam em jaulas, olha aí, viu como a tia falou, ou em espaços separados por fossas e recebem tratamento especial para depois serem apreciados pelos visitantes. Tratamento especial, vírgula, certo? Eles são tratados especiais quando está perto da visita, que é tudo limpinho, que é tudo bonitinho, que é tudo organizadinho, mas só eles é quem sabe, e Deus que vê tudo, como é que são tratados quando não tem ninguém vendo. Como é que aquele animal que antigamente se mostrava muito dentro dos circos, eles eram tratados para aprender a dançar, pular, correr, pegar uma corda, andar de bicicleta? Como é que eles faziam para fazer eles aprenderem isso? Falando não era, porque eles não entendem a fala do ser humano como nós entendemos. Uma coisa é eu ter um bicho e dizer, eu ter um cachorro e chamar Max. Ele, não sei, aí é só Deus quem pode me dizer isso, mas ele acaba que ele acostuma naquela fala e ele já vem. Talvez se eu chamar Doc, ele também venha. Normal, até pelo jeito que eu falo, então ele já vem. Como será que esses animais são ensinados? Será que é com muito carinho? Eu não acredito nisso. Então vamos lá. Passando aqui na nossa primeira página, e essa eu gostaria que nós fizéssemos agora, tá certo, gente? Em relação aos animais silvestres. Vamos lá. Nós temos aqui na página 80, que diz assim, na questão número 1. Circule somente os animais silvestres. Vamos lá? Vamos fazer agora como se nós estivéssemos em sala. Circule apenas animais silvestres. Eu tenho aí uma vaca, um tigre, uma cobra, uma zebra e um leão. Qual desses animais são silvestres? Gente, vamos facilitar? Desses animais que nós temos aí, que são 5, né? A vaca, o tigre, a cobra, o leão e a zebra. Só a vaca pode ser criada conosco, não é mesmo? Deus me livre de ter um tigre dentro da minha sala. Já pensou? Uma cobra subindo pelas panelas? E um leão dormindo comigo? E uma zebra no meu quintal? Deus me livre. Não, gente, sou ruim, né? Mas eu não aguento tanto. Então, isso aí também não dá certo, não é? Vamos para a questão número 2? Vocês vão dar deixa eu ver, vocês vão... Já que a gente não tem muito tempo para mim deixar vocês pintando, porque na sala de aula vocês iriam começar a pintar. Então, vamos fazer assim. Você vai circulando aqueles que forem certos, depois vocês pintam, tá certo? Vamos lá. Pinte apenas animais silvestres. Vamos lá reconhecer mais animais silvestres? Nós temos aí uma onça pintada, um tatu, um tucano. Acho que deve ser muito lindo o tucano. Temos uma vaca de novo, não é? Temos um porquinho e temos uma coruja muito engraçadinha. Qual desses animais, ou quais desses animais, que são mais de um, são animais silvestres? Vamos procurar? Vou dar uma pista. Eles são 4 animais silvestres. Vamos lá, quais são? Comigo, a onça. Circulem aí a onça para depois vocês pintarem. O tatu, circulem aí também o tatu para vocês depois pintarem. O tucano, muito bem, o tucano. E a coruja.
Isso mesmo. Vamos agora para a outra página, a página 81, que diz assim: complete as frases com as palavras dos quadros. Gente, acompanha, viu? Se você tiver com o livrinho aí, aliás, é para estar com o livrinho aí, a página 81, vão acompanhando com o dedinho que a tia tá lendo também, do jeito que a gente fazia na sala. Tanto os meus alunos como os alunos da tia Vanelise. Ó, aí nós temos aí duas tarjetas. Uma verdezinha com o nome Silvestres, a outra com o nomezinho Domésticos. Vou ler a frase pra gente ver qual é o animal que se encaixa aí. Os animais tracinho são aqueles criados pelo ser humano. Domésticos, isso mesmo. Os animais domésticos são aqueles criados pelo ser humano. Quem colocou assim, ó, acertou. Vamos agora para a questão B. Já vai lendo devagarzinho, que eu queria que vocês fossem também acompanhando. Os animais tracinho são aqueles que vivem livremente na natureza. Quais são eles, gente? Nós estudamos bastante. Isso mesmo, os animais silvestres. Eles são os animais, são aqueles que vivem livremente na natureza. 4. Ligue os animais silvestres à palavra floresta. Ligue os animais silvestres à palavra floresta. E os domésticos à palavra casa. Nós temos duas palavras aí, florestas e casa. Nós vamos ligar. A borboleta, floresta, né, gente? Não dá para aprender uma borboleta não, viu, gente? Não tenta pegar também nela não, porque na hora que você pega, você já desmancha aquela asinha dela, que é muito sensível. O cachorro, casa, liga para casa. A zebra, floresta. Menina, a zebra tem aquele... Aliás, a girafa. Desculpa, é girafa. Tem aquele pescoção que só na floresta mesmo. E o gatinho, o gatinho em casa, né? O urso, floresta, floresta, floresta. Ou não que eles sejam maus, mas é porque eles são o quê? Silvestres, eles são ferozes, eles não têm, não são mais mansinhos que nem esse que a gente cria em casa, tá certo, gente? E eles são carnívoros, alguns desses animais silvestres são carnívoros, então eles têm uma intenção, né? Aquela intenção de comer carne, não que eles sejam maus, não vão sair destruindo todo mundo, não. É só para saciar a fome, que é uma coisa deles, é uma característica deles. Eles fazem isso para sobreviver. Acho que nós já conversamos sobre isso, não foi? Vamos lá, mais aqui o cavalo, casa, né? Cavalo, animal doméstico, né? Criado muitas vezes até no quintal, tá certo, gente? Então vamos lá. E o leão. Já o leão também na floresta. Agora, falando nos animais ameaçados de extinção, que são aqueles animais que foram muito retirados da floresta e que agora eles não têm mais em grande quantidade. Aliás, a quantidade deles é muito pouca. Eles estão acabando. E nós aqui temos que ter cuidado, porque se eles acabarem de verdade, e aí? O que é que vai ser de nós, gente? Nunca mais veremos nenhum vídeo, né, feito com eles, com a sua produção, com a sua reprodução. Então é termos consciência e cuidado. Nada de comprar esses animais, apreciar de longe nos vídeos com os biólogos ali mostrando nas florestas. Para que mais? Então nós temos aí na página 82, que é o que a tia estava lendo, tá certo, gente? Lendo não, estava até explicando. Mas eu vou ler aqui o trechinho que tem no livro, bem pequeno, que diz assim: esses são alguns dos animais que estão ameaçados em extinção. Olha aí, alguns deles já. Porque esse número modifica, viu? A cada dia.
infelizmente, para pior. E os animais também, né? Os animais se modificam, eles vão, cada vez mais animais vão entrando para a lista de extinção. Então, é uma pena, mas nós podemos reverter esse quadro. Estes são alguns dos animais que estão ameaçados de extinção. As principais causas do desaparecimento deles são as derrubadas da floresta. Acho que isso nós não falamos muito, né? Mas o que seria, gente? Muitos lugares onde existiam florestas nativas, ou seja, naturais, que nunca foram mexidas pelo homem, hoje elas estão sendo destruídas de uma forma avassaladora, de uma forma muito drástica, sem contenção, sem uma fiscalização, até porque as fiscalizações são poucas e não dá conta de tanta gente que está destruindo. Também tem as queimadas, né, na floresta, e a poluição das águas, que também matam esses animais. O comércio de animais é outra coisa de extinção de algumas espécies, é outra causa. Ou seja, isso aí foi a parte que nós falamos mais, né? No que aqueles animais são retirados da floresta de uma forma errada, em um lugar errado, dentro de um lugar errado, inadequado, sem ar, pelo menos para eles respirarem, muitas vezes passando por sede e fome por muitos dias, até chegarem ao lugar onde eles querem, os caçadores vão levar. Então a maioria deles morrem, infelizmente, né? E nós que estamos do outro lado, para comprarmos um bichinho daquele, não temos muitas vezes a consciência de que por causa de um bichinho daquele, 20 ou 30 outros tiveram que ser sacrificados. Então é ter consciência nisso. O ser humano tem uma grande responsabilidade na extinção dos animais. Infelizmente, é nossa culpa. Tia, mas eu nem pego animais assim. Mas na hora que eu incentivo alguém a vender, quando eu estiver comprando, eu tenho participação. Na hora que eu quero um bichinho desse, que só existe caçador porque existe comprador, né? Só existem caçadores porque existem compradores. A partir do momento que não existir compradores, não vão existir caçadores, porque eles não vão fazer isso aí só por esporte, né? Eles precisam sobreviver também, então eles vão procurar uma outra função para fazer. Essa aqui é a parte que eu quero deixar para casa, apesar de tudo ser em casa, né, gente? Mas aquela deu para fazer comigo, foi? Vai ser essas duas páginas, tá certo? 83 e 84. Na 84, nós temos aí um poema do Jardim Zoológico. Aqui diz assim, vamos ouvir. Eu vou ler para vocês, tá certo? A página 83 não, vocês podem ler as questões, mas esse do jardim eu vou ler. Jardim Zoológico. No Jardim Zoológico, logicamente não há animais presos. Os animais só são bonitos soltos, embelezando e colorindo o lugar em que vivem. No Jardim Zoológico não há pássaros em gaiolas. De que serve o canto triste de um prisioneiro? No Jardim Zoológico, que está situado no mundo ilógico, não há coisas de couro de jacaré. Não há casacos de peles de animais. Eu pulei, viu, essa parte. Não há bolsas de couro de jacaré. Não se comem sopas de tartaruga. No Jardim Zoológico, é proibido matar, é proibido maltratar, é proibido desprezar a natureza. O Jardim Zoológico é lógico, é certo. Errado são os jardins zoológicos deste nosso mundo lógico. Porque a tia leu de uma forma incerta. Aqui é do jardim zoológicos, porque eles não existem. Vão aí apreciando, dê uma nova lida, vê como a tia passou por cima desse detalhe,
que onde fala jardim zoológico, é jardim zoológico, porque ele não existe, ele é imaginário. Para você prender muitos animais silvestres em qualquer lugar, em um ambiente para visitação, eles vão ter que ser presos sim. Então, não é o jardim zoológico, que são os nossos que se dizem naturais, tá certo? Que se dizem com lógicas, que de lógica não tem nada. Então, aí abaixo vocês vão ilustrar esse jardim, que deve ser o que, gente? É a floresta. Vamos matar essa charada? Esse jardim ilógico, onde não existe gaiola, onde os animais não são presos por jaulas, eles são o quê? As florestas. É o habitat natural dos animais silvestres, tá certo? Essa é a charada. Essa é o que vocês vão desenhar aí. Então, página 83, página 84. Para agora. Tchau, até uma próxima aula, gente.